a gente segue nesse assunto com Pedro Cortes, nosso professor, analista de clima e meio ambiente. Professor, queria perguntar para o senhor uma avaliação sobre essa previsão muito ruim, pessimista da ONU, em plena véspera da COP30. Como é que isso impacta as discussões que vão começar a partir dos próximos dias lá em Belém? Boa noite, Juliana. Boa noite, Pedro. É um prazer estar de volta com vocês. É um puxão de orelha, porque realmente os países não seguiram exatamente aquilo que se propunham, né? A Juliana lembrou agora, por exemplo, os Estados Unidos, eles ficam nesse entra e sai do Acordo de Paris. Na prática, ele não segue aquilo que havia sido acordado em 2015 em Paris. A China também, ela se propõe a cumprir metas muito econômicas em relação aos seus propósitos. Então, nós temos aqui os dois principais países relacionados às emissões de gases de efeito estufa, Estados Unidos e China, atualmente. A participação desses dois países é de fundamental importância, mas também é necessário a gente lembrar que os compromissos de cada país ou de cada bloco econômico, que são as NDCs, ainda não foram entregues por muitos dos países. A União Europeia ainda não entregou, ficou de entregar hoje, mas até o momento ainda a gente não tem certeza se eles vão entregar, quais são as metas, né, de redução de gases de efeito estufa. Então, o que a gente vê realmente é que assim, o mundo ele não está tão ruim quanto poderia caso a gente não tivesse o Acordo de Paris, mas ele está abaixo daquilo que seria necessário para que a gente evitasse ultrapassar 1,5 graus. No ano passado, nós já ultrapassamos. Em 2023, chegamos próximos, né? E vamos ver como o clima se comporta agora nos próximos anos, porque existe um consenso entre os cientistas de que 1,5 graus ainda é administrável. Se nós chegarmos a 2 graus, nós podemos entrar numa fase climática de eventos muito extremos e com os quais a gente vai ter uma dificuldade ainda maior de lidar. É isso, e a gente fica pensando, né? Se não tivéssemos feito nada, estaria muito pior. E já estamos vivendo e convivendo com tragédias climáticas, né? A gente acompanha isso aqui no Brasil, fora do país também, agora, por exemplo, na Jamaica. Agora, queria acrescentar mais um ponto, que foi esse que a Mariana nos trouxe, sobre esse processo de retirada dos Estados Unidos saindo, né, de fato, do Acordo de Paris, processo que termina no próximo ano. Qual que é o peso que isso tem diante das discussões das COPs todas, da COP30 em si, e como é que isso pode afetar, professor? Porque a gente fala muito sobre os compromissos, mas também tem uma questão de financiamento, né, para políticas ambientais, que é muito importante e que vem dos acordos da COP30. Como é que essa saída pode impactar todas essas conversas? Então, nós temos um outro ingrediente que vem somar a esse contexto que você passou, que é o da expectativa dos Estados Unidos, este ano, bater o recorde de produção de petróleo. Então, isso deve fazer... recentemente, a OPEP+, ela liberou os seus países membros de tal forma a que eles pudessem produzir aquilo que eles julgassem necessário. Tudo isso vai fazer com que o preço do petróleo caia. O contexto econômico internacional, ele não é favorável diante dessa política tarifária do governo Trump. Então, o que pode acontecer? Muitos países podem pensar da seguinte forma: olha, eu não vou acelerar tanto a transição energética, tendo em vista que o contexto internacional não é tão favorável, né, em termos econômicos. A gente está numa fase ainda de ajustes e negociações de tarifas e, por outro lado, nós temos um petróleo mais barato. Então, a gente pode, entre aspas, adiar um pouco a transição energética esperando condições melhores. Só que o clima não espera. Então, o que pode acontecer é a gente vai entrando cada vez mais na situação desses eventos extremos, né? A gente não vai longe aqui, lembrando o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, as ondas de calor extremo aqui no Brasil, né? Chuvas torrenciais, por exemplo, na Espanha, incêndios florestais, né? Muito disso provocado pelo calor intensivo na Califórnia, em Portugal. Quer dizer, as tragédias vão se somando. O clima não espera essas decisões. Então, esse puxão de orelha
da ONU vem no sentido de falar assim, olha, vocês têm agora uma oportunidade na COP30 de serem mais agressivos em relação às metas, em relação ao debate, aos propósitos, né? Porque do jeito que está, vai ficar difícil a gente lidar com as mudanças climáticas. E você citou uma coisa muito importante, a questão do financiamento. Quanto mais a gente adia e mais o planeta vai aquecendo, mais dinheiro será necessário para a gente lidar com isso. Então, vai saindo cada vez mais caro. Adiar o problema só vai custar mais dinheiro, mais vidas humanas, mais tragédia, enfim, basicamente é isso. Exatamente isso. Professor Pedro Cortes, volto daqui a pouquinho que a gente tem mais assunto para tratar aqui sobre clima, COP30, questões sociais. Daqui a pouquinho eu volto. Obrigada.